E como é que foi, pela primeira vez, trabalhar no seu clube do coração? Deve ter sido uma Aí baita é. da emoção. Não, aí foi muito. Porque eu tinha 9 anos de trabalho quando eu fui pro Vasco. Ô, cara, cheguei lá, encontro o Roberto, que me deu um título, vários. Cara, eu tinha que me impor como um comandante da preparação física. E, ao mesmo tempo, na minha consciência, no meu sentimento, eu olhava os caras, eu quase que batia a palma. Eu lembro que um dia eu falei assim pro Roberto, a gente tava, o Vasco fez um time, o Vasco era, o Vasco foi muito mal no ano de 83, a ponto de não poder disputar o Brasileiro, que eram os 5 melhores do Rio, disputavam o Brasileiro. O Vasco foi em sexto. Mas aí houve uma mexida de mesa lá, uma virada, né? E o Vasco foi convidado para disputar o Campeonato Brasileiro. E o Edu, como treinador, e eu como preparador físico do América. E o Edu falou, pô, eu ia em todas as reuniões. Aí fomos lá com o seu Calçada, Paulo Angione, Edu, eu, seu Calçada. E começamos a discutir o time. Edu já tinha conversado comigo, os jogadores que tu acha desse grupo. Olha, o que eu acho, a gente já estava observando o Vasco. Eu trabalhando no América, já via o Vasco no campo, os detalhes de alguns jogadores. E o seu Calçada já tinha os nomes para ele tirar. Ele queria mexer em toda a estrutura. Aí o Edu apresentou alguns nomes. Alguns jogadores do América, que foi Pires, Donato e Gilberto. E Ayrton. E apresentou o nome de Martuzinho e Mário do Bangu. Seu Calçada fechou com todos na hora. E aquilo foi muito bom. Aí fomos para pré-temporada em Vassouras. E aí, primeiro jogo contra o Real, lá de Piraí, né? Acho que é Piraí, Real, sei lá. Perdemos de 1-0. Mas já tinha uma semana de treino. É muito comum, o time dele já vinha treinando. Mas depois, só vitória. Aí fomos fazer a final do Brasileiro contra o Fluminense. 2 jogos que nós tivemos até domínio, mas teve um gol do Romerito. E acabou naquilo. Primeiro jogo 1-0, segundo jogo 0-0, campeão Fluminense. Mas o Vasco foi fantástico. Ganhamos de 9-0, de 6-0, de 5-1, tivemos 2 artilheiros no Carioca, Roberto e Artuzinho. Aí um dia, conversando com o Roberto, eu falei assim, Roberto, sabe de uma coisa? Eu sou um privilegiado. Ele falou assim, por que, cara? Trabalhar no Vasco? Eu falei, trabalhar no Vasco, tudo bem. Isso é um privilégio. Mas ver você jogar, eu dentro do campo, aí a gente se dá muito bem, sabe? Fizemos uma grande amizade. Infelizmente, ela terminou agora. Mas grande amigo, grande ser humano, comportamento maravilhoso, líder inato, sem falar. Roberto não falava, ele olhava. Bastava ele olhar para um jogador do grupo, os caras de brincadeira, fazendo alguma coisa que desagradava assim, né? Aí ele ficava balançando a cabeça, olhando. Aí os caras paravam. É isso aí. Foi um momento, foi tão bonito que eu juntei a minha vontade de preparador físico, de profissional, com aquela de torcedor do Vasco da Gama. Foi uma loucura. Para mim era uma loucura. Eu morava em Campo Grande, mudei até de residência, morar no Grajaú, para ficar perto do Vasco, me dedicar. Fiquei 2 anos no Vasco, 2 anos. Dali eu saí para a seleção dos Emirados com Parreira.